Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar. Meus amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, todo o Brasil celebra a festa do Beato Inácio de Azevedo e os seus companheiros mártires. São 40 mártires que deram a vida por Cristo a caminho do Brasil. O século XVI, ao mesmo tempo que foi um século de muita dificuldade para a Igreja, com a divisão da heresia protestante na Europa, foi também o século dos descobrimentos. E com os descobrimentos foi a grande epopeia da fé, porque para cá vieram, no caso do Brasil, os portugueses, trazendo para nós, para o nosso povo, a civilização e, sobretudo, trazendo o valor do Evangelho. E o século XVI, então, juntamente com o descobrimento da América, assistiu um grande número de missionários que vieram para essas terras para plantar aqui a semente da palavra de Deus. O Beato Inácio de Azevedo era já um padre jesuíta português e tinha sido mandado para o Brasil para poder fazer a visita e o relatório de como andavam as missões no Brasil. E ele viu que havia muito trabalho a ser feito. Então, voltando a Portugal, lá então, com os superiores, ele conversa e consegue organizar um grupo de mais missionários para reforçar o trabalho aqui nos colégios que estavam sendo fundados no Brasil, as missões entre os índios. E assim reúne mais 39 padres e irmãos e embarcam numa caravela para o Brasil. Mas no caminho são surpreendidos por piratas protestantes franceses que invadem o navio dos padres, e na mesma hora, o chefe dos piratas, vendo que eram todos jesuítas, eles odiavam os jesuítas, mandou matar todo mundo. Então começou a degolar os padres e irmãos um por um. Mas viram que havia um irmão jesuíta ali que era o cozinheiro. Então falaram, não, peraí, esse aqui não. Esse vai ser poupado para trabalhar, para ser nosso escravo. Enquanto acontecia isso, essa matança dos padres, havia outros civis também que estavam no barco com os padres e irmãos, e havia um rapazinho que tinha muita vontade de ser padre, de ser jesuíta. E quando ele viu aquele martírio, aqueles religiosos com toda a coragem, enfrentando a morte por amor a Cristo, ardeu no seu coração o desejo de dar a vida por Jesus. Então ele viu um dos padres caídos, correu ali, pegou a batina daquele padre que tinha sido morto, vestiu a batina e se apresentou. E foi também morto por Nosso Senhor, por causa de Nosso Senhor. Então, para não ficar 39, ele completou o número de 40 mártires. E na mesma hora que eles morreram pela fé a caminho do Brasil, Santa Teresa d'Ávila, na Espanha, estava em oração e Deus mostrou uma visão onde ela viu os 40 entrando gloriosos no reino do céu. Então são os 40 beatos mártires missionários do Brasil, que não chegaram aqui, mas o seu sacrifício a caminho da nossa pátria certamente alcançou muitas bênçãos de Deus que fortaleceram os que já estavam aqui e que depois deles vieram para dar seguimento ao grande processo de civilização e evangelização das terras brasileiras. São muitas lições que nós podemos tirar, meus amados irmãos, dessa história dos beatos mártires brasileiros, porque vinham para o Brasil, mas uma delas muito bonita é o heroísmo, Especialmente desse rapazinho, que ele tinha vontade de ser jesuíta, não era ainda, era um jovem, bem novinho, e vendo aquele momento, de heroísmo dos padres, dos irmãos morrendo pela fé, ele sentiu o coração arder de amor a Cristo e ele foi ali se oferecer prontamente ao martírio. Podia se esconder, podia fugir, não. Ele foi ali. Nós vemos que ardia no coração daquele jovem um ideal, o ideal de amar a Nosso Senhor, o ideal do céu, da glória de Deus, um ideal nobre, heróico, de algo grande. É exatamente o que falta hoje em dia. A nossa sociedade hoje, pós-moderna, é uma sociedade totalmente individualista, fruto daquilo que São João Paulo II já chamava de cultura do egoísmo. Essa sociedade individualista vai nos fechando em nós mesmos, na busca de quê? De nossos interesses, de bens materiais,
de ganâncias por coisas pequenas, rasteiras, ou de busca de uma felicidade em prazeres imediatos, muitas vezes grosseiros e baixos. Tudo isso vai formando uma sociedade medíocre, uma sociedade acanhada, uma sociedade covarde, uma sociedade que não tem coragem de alçar um voo de uma águia para coisas grandes e nobres, mas que se arrasta como uma galinha que bate asa, mas não voa, fica só se arrastando pelo chão. É a realidade de hoje, especialmente na juventude. Essa nossa sociedade tão mesquinha, tão pequena, tão medíocre, ela tem criado isso. Pessoas que colocam a sua vida na busca de coisas tão pequenas, coisas tão acanhadas, uma visão tão estreita da vida. E aí vem o quê? Uma vida na busca interesseira de autossatisfação de coisas meramente imediatas. Então você não vê muitas vezes mais, sobretudo no jovem, aquele sonho por um grande ideal. São João Paulo II dizia, aqui no Ocidente, isso é sinal de uma crise de esperança. A perda de amar a Deus, de buscar a Deus, fechou os horizontes das pessoas. Então, ao não ter esperança em algo grande, as pessoas acabam se comprazendo em coisas pequenas. E como não satisfazem, vão multiplicando, multiplicando e vivendo uma vida imediatista que não preenche ninguém. Então você não vê mais aquele ideal, não é pela santidade, pelo céu, pelas virtudes, por algo grandioso, mas todo mundo fechado, não é nessa tacanhez, nessa mesquinhez, em tantas coisas pequenas. E o grande ideal, meus amados irmãos, do heroísmo cristão, não é o heroísmo de algo extraordinário. Porque coisas extraordinárias, o nome já diz, elas são coisas que são raras. Acontecem só de vez em quando. O grande heroísmo do cristianismo é justamente você ser herói cada dia, naquelas coisas pequenas, naquelas coisas que ninguém vê, mas que são o cumprimento da vontade de Deus no seu dever de Estado. É o desejo de ser grande, fazendo de modo perfeito para a glória de Deus, aquilo que Deus quer de você. Então o heroísmo na vida de família, onde existe a renúncia de si mesmo, o espírito de sacrifício, o espírito de serviço, onde na família a gente aprende a colocar sempre o outro na frente da gente, não é? O marido e a mulher, um se sacrificando pelo outro, os dois pelos filhos, os filhos amando, obedecendo os seus pais. Então tudo isso é o heroísmo, de renunciar a si próprio para sacrificar-se, buscando a boa convivência, a paz, a harmonia, o diálogo, a compreensão. O heroísmo de cumprir todo dia, de modo exato, responsável, correto, honesto e excelente, o dever de Estado no trabalho, nos estudos. Isso é o heroísmo. O maior heroísmo é esse, que ninguém percebe, ninguém vê, mas que nos sacrifica e que nos faz servir a Deus e faz fazer a diferença na sociedade. Que quando o cristão ele vive esse ideal virtuoso de buscar a glória de Deus, cumprindo bem o dever para o qual Deus o chamou neste mundo para servir o próximo, ele transforma a sociedade. É assim que muda tudo a partir dessa santidade. Por isso eu gosto muito daquela reflexão que Bento XVI fez para a juventude na Jornada Mundial da Austrália 2008. Ele dizia: jovens, qual a herança que vocês deixarão para as próximas gerações? Será que vocês deixarão para o futuro uma sociedade melhor do que essa que vocês receberam? Então é a pergunta para nós, né? Será que vamos ser mais um num mundo egoísta, interesseiro e mesquinho? Ou será que o heroísmo de servir a Deus, no sacrifício de cumprir bem o dever, será o nosso modo de deixar uma transformação para uma sociedade melhor? Então fica aí a nossa reflexão nesse exemplo bonito, meus amados irmãos, desses beatos mártires, especialmente desse mais jovem, que, vendo o heroísmo dos padres e religiosos, se fez herói da fé, dando a vida por nosso Senhor. Então nós possamos aprender a ser generosos, a nos vencer a cada dia na busca
de amar a nosso Senhor, de ter sempre no coração esse desejo, esse sonho por algo grande. O que é grande para o cristão? Ser santo, amar a Deus e um dia chegar na glória do céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.